Olá, graça e paz. Vamos ao nosso Falando Grego. Hoje pensando num texto específico de 1 Pedro 1, 15 e 16, que diz o seguinte: segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós mesmos santos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. O termo grego, hagios, na verdade um adjetivo que apresenta a qualidade. Esse texto é muito interessante, por quê? Porque é a qualidade de coisas ou de pessoas que podem ser trazidas, podem ser aproximadas na presença de um Deus santo. Mas há 5 pontos interessantes que merecem destaque com relação ao termo hagios, hagia, hagion. Portanto, adjetivo, portanto, elemento que qualifica. Primeiro, de coisas separadas para o propósito ou coisas dedicadas a Deus. Daí a ideia do sagrado. E o que é interessante é que o hagios é oposto a koinos. Koinos é comum, portanto, o santo não é o elemento comum. Segunda coisa, hagios com o sentido de pessoas santas, pessoas puras, pessoas que passaram por um processo de purificação. Higies, depois falarei sobre esse termo aqui. Pessoas que foram consagradas a Deus. Terceiro sentido de hagios, seres sobrenaturais, né? Seres santos. O próprio Deus é um ser santo, ou seja, santidade absoluta, o Espírito de Deus, né? Pneuma hagion. Pneuma hagion é o Espírito Santo, também ligado aos anjos do Senhor, né? Quarto sentido de hagios é um superlativo, ou seja, muito santo, muito puro, muito sincero. Olha que interessante, é o Santíssimo, né? O texto de Judas 20 nos dá esse superlativo, hagiotatos, que diz o seguinte: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, na vossa fé hagiotatos, orando no Espírito. E finalmente os quinto significado, como um substantivo, que é a ideia de você usar um adjetivo no sentido substantivado ou nomeando alguma coisa ou alguma pessoa, né? Santo, por exemplo, como uma designação a Deus ou para Deus e a Cristo. Ou então, o uso muito comum no Novo Testamento, no plural, né? Os santos, né? A ideia dos seres humanos que agora pertencem a Deus porque foram tocados, foram resgatados, como o próprio Paulo diz lá em Colossenses 1,13, o Pai que nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados, portanto, santificados. E o sentido neutro aqui, né, para o substantivo, aquilo que é sagrado ou aquilo que é dedicado a Deus, portanto separado, portanto santo, que é normalmente o sentido que eu e você temos, né? Santo é ser separado, mas fica evidente para nós que o texto ou o termo grego contempla muito mais do que isso. No sentido neutro, esse sentido de um lugar dedicado como santuário de Deus, né? O plural, lugar sagrado, lugar de presença, lugar onde a gente se envolve com os elementos sagrados ou com as liturgias. Portanto, sim, sentido de hagios, sentido de separado para ou por Deus, moralmente ou cerimonialmente sagrado. E aí, é evidente que quando nós lemos, então, nós temos a santidade absoluta, o referencial de pureza, e aí o imperativo para cada um de nós, que é o desenvolvimento da nossa salvação, que Paulo irá dizer em Filipenses 2,12,
desenvolver a vossa salvação, porque Deus é quem opera em vós o querer realizar, portanto, o sentido de santificação, o processo que cada um de nós passamos, porque nós amamos o Senhor e nós queremos estar cada dia mais perto desta santidade, desta pureza. Este é o nosso Falando Grego. Deus te abençoe. Até a próxima!